Olá, bem-vindos ao UP Connection, um programa criado pela UP, dedicado a compartilhar com você conteúdos de valor e insights estratégicos. Falando brevemente sobre a UP, somos uma consultoria especializada em ServiceNow, centro de treinamento autorizado e líderes em 3 quadrantes da ISG desde 2021. Temos o maior portfólio de projetos em ServiceNow em organizações líderes do mercado e em seu segmento. Eu sou o Fábio Mendes, sou especialista em implantação de serviços de RH e HSM e hoje a gente vai falar sobre HR Service Delivery. Bom, pessoal, quando a gente fala de HR Service Delivery, a gente está se remetendo a RH, propriamente dito. E quando a gente fala de RH, a gente sempre pensa no nosso colaborador, no funcionário, e a gente percebe o quão complexa é essa jornada do colaborador, do funcionário em uma empresa, né? A gente passa por fases e etapas, desde o momento da contratação, quando a gente tem um novo funcionário, ao onboarding dele em tempos de pandemia e trabalho híbrido e trabalho remoto, né? Um onboard remoto é sempre desafiador. A gente trata também de situações relacionadas ao local de trabalho, se é em casa, se é o escritório. A gente tem que tratar sempre de viagens. A gente sempre está falando também de licença maternidade, transferência entre unidades, promoções, licenças médicas. A gente está falando de processos de folha de pagamento, licença de ausência e férias, off-boarding no caso de desligamento e quando a pessoa é um ex-funcionário, até mesmo casos de aposentadoria. E a gente percebe o quão complexa é essa dinâmica, né, esse dia a dia do RH de uma empresa, pois ele traz com a gente, né, consigo, várias dificuldades. E aqui eu vou elencar algumas e vocês vão perceber que na empresa de vocês é possível que isso esteja acontecendo nesse momento. Quando a gente fala de gestão de processos de RH, a gente encontra diversas dificuldades, como processos manuais e ineficientes, uma experiência ruim para o colaborador. A gente percebe uma dificuldade muito grande em gerenciar um alto volume de solicitações. A gente enfrenta situações em que os sistemas de RH eles estão totalmente fragmentados em silos de dados. Então a gente tem diversos tipos de sistemas e processos que estão apartados e que eles têm muita dificuldade em conversar entre si. Por conta disso, a gente percebe também uma falta de automação dos processos. Então, quando a gente fala em RH, a automação é muito importante. E a gente diz, nesse caso, que a automação não é aquela automação das planilhas. Pelo contrário, é a automação de processos mesmo. Quando a gente trata de projetos em consultoria de RH, que a UP tem tratado nos últimos projetos, a gente percebe que uma grande preocupação é a tratativa dos dados, ou seja, a gente sempre busca mitigar riscos de segurança e conformidade. E esse é um tema muito recorrente quando a gente fala em processos de RH. Quando a gente fala também em processos de RH, a gente percebe que existem diversas fontes para os dados e, consequentemente, um problema do processo de gestão de relatórios e indicadores. Muitas vezes eles estão ou limitados ou eles não se conversam e são geradas diversas versões. Essa é uma dificuldade recorrente, inclusive, como eu vou reportar o sucesso do meu RH? Consequentemente, diante de tudo isso que eu elenquei aqui, o que acontece? Uma entrega de serviço inconsistente. Quando a gente tem um processo que não é consistente, ele acaba perdendo internamente a sua credibilidade. Então isso causa uma falta de engajamento no seu grupo de trabalho. O seu time começa a não entender e a não conseguir seguir a missão da empresa. Então essas dificuldades são as que a gente percebe de forma mais clara, mas a gente sabe que podem ter muitas outras nas operações de RH. Para isso, gente, pensando nesses problemas, nessas dificuldades que as empresas enfrentam no seu processo de gestão de RH, a ServiceNow traz, dentro do seu ecossistema geral de produtos e serviços, um módulo de HR Service Delivery, que é o que a gente vai falar hoje um pouquinho. Esse módulo de HR Service Delivery, ele está enquadrado, ele está dentro de um processo de Employee Experience, ou seja,
Temos ali os serviços de RH, do HR Service Delivery, Employee Growth and Development, que também é um processo que atua com ciclos de jornadas. A gente tem também Workplace Service Delivery e a gente tem também Health and Safety e o Legal Service Delivery. Esse ecossistema ServiceNow, ele é enorme, como vocês podem ver aqui e como vocês bem conhecem, ele tem para todos os sabores, né, como a gente costuma dizer. Porém, o que a gente vai falar hoje, que é o HR Service Delivery, ele traz uma solução para essas dificuldades e para esses problemas que eu elenquei agora há pouco. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. O que é o Human Resources Service Delivery, o HRSD? Quem conhece o ServiceNow sabe que a gente está sempre com essa sopa de letrinhas, né? Bom, o HRSD é uma plataforma unificada para gerenciamento de RH. Simples assim, não tem uma definição melhor. O ServiceNow sempre gosta de manter o Keep It Simple, né? Ela integra diversos processos de RH, como recrutamento, onboarding, treinamento, gerenciamento de desempenho, folha de pagamento e muito mais. Tem muita coisa dentro do produto. Ele é muito bacana. Esse processo automatiza tarefas manuais, libera tempo para atividades estratégicas e ele aumenta a eficiência operacional. Lembra que eu comentei ali atrás, engajamento. Quando a gente aumenta a eficiência operacional, a gente acaba acarretando um aumento do engajamento dos nossos colaboradores. Então a gente acaba oferecendo uma experiência de usuário intuitiva, ele é acessível a todos os colaboradores, a todos os funcionários, e ele promove então a colaboração entre equipes e o departamento de RH. O departamento de gestão de pessoas, o RH, ele vai ficar muito mais próximo do colaborador. Ele vai ficar acompanhando, ele literalmente é um recurso humano para que a sua empresa consiga consumir esse processo da melhor forma possível. Quando a gente fala do HR Service Delivery, esse slide aqui eu não vou falar muito, eu vou deixar ele na tela, se você quiser, dá uma pausa aí no vídeo e anota, porque ele é bem interessante, mas eu vou falar ele em forma separada na nossa demonstração. Então vamos lá. Quando a gente fala, pessoal, de onboarding, a gente está falando de novas contratações, de colaboradores que estão chegando na empresa. E isso é um desafio nos tempos de hoje, porque a gente está lidando com pessoas que moram em diversas cidades, estados e até mesmo outros países prestando serviço para a empresa. Então o onboard nesse momento ele passa a ser um dos serviços estratégicos, então ele tem que ter sim o seu processo determinado. Então dentro do HR existe um processo de onboarding. O processo de RH, ele lida com serviços de RH. Vamos pensar o seguinte, que de repente o colaborador, ele chega na empresa, ele fez o seu onboard, começou a trabalhar, passados 2, 3 meses, tem um feriado próximo, ele vai perceber dentro de um calendário determinado pelo próprio RH, no seu portal do colaborador, que existe um calendário, que existem ali informações importantes de serviços de RH. Pensando no RH, a gente pensa em serviços de RH, tá, gente? Dentro do processo de RH de uma empresa, a gente tem que considerar que o nosso colaborador, ele tem desejo de crescer na carreira dele. Ele quer evoluir e ele quer subir, ele quer um plano de carreira adequado, ele quer um plano de carreira que seja aderente à expectativa dele. Nesse momento, a gente pensa e conta no processo de gestão de RH do HRSD das transições de trabalho. Tá? Quando a gente fala transições de trabalho, a gente está dizendo transferências, requalificação, a gente está falando de promoções, a gente está falando de uma jornada por inteiro. Dentro do processo de HRSD, a gente conta com jornadas de evolução e desenvolvimento de carreira. Então esse é um módulo muito completo que trata dessa visão também. Quando a gente lida, o colaborador ele não é só um colaborador, ele é um ser humano e esse produto ele é muito humano nesse sentido. Quando a gente fala de transições pessoais, onde a gente pode casar, sair de licença, férias, quando a gente tem, de repente, um novo filho e quer adicionar o dependente ao nosso plano de saúde, tem que informar para fim de imposto de renda. Então a gente tem todo um processo de transições pessoais embarcado na ferramenta. E como eu comentei também, a gente tem esse ponto
do trabalho híbrido, né? Hoje em dia é muito comum no mercado, onde a gente tem colaboradores que moram em outros estados, cidades ou país, colaboradores que têm uma escala de trabalho onde ele vai 2, 3 dias ao escritório, eventualmente ele precisa ir a um posto avançado de trabalho, a um outro escritório, ele precisa fazer um check-in, ele precisa ter acesso à rede daquela localidade, equipamentos, recursos para que ele possa desempenhar o seu trabalho. Então, esse processo também leva em consideração o trabalho híbrido. E um dos últimos processos, que assim como começa no onboarding, a gente vai, né, modo carreira, modo aventura, onboarding a offboarding, a gente tem ali, então, um processo de desligamento, a gente tem processos de redução de força de trabalho, onde a gente pode, de repente, reduzir a jornada de trabalho daquele colaborador em virtude de um novo contrato ou coisa parecida, e a gente tem também a aposentadoria. O produto HRSD ele tem um portal exclusivo chamado Alumni, que trata das aposentadorias, por exemplo, quando é um ex-colaborador nesse caso. Tá? Então ele é bem completo nesse sentido, ele é bem bacana mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre como o HRSD funciona, tá, gente? Ele funciona a partir da plataforma centralizada, ele faz o gerenciamento de todas as operações de atendimento ao funcionário. Alguns dos recursos do HRSD ServiceNow são esses aqui que eu coloquei nesse slide, aqui abaixo. Vamos lá. Portal do funcionário, mobile app, chatbot, que é o Virtual Agent ServiceNow com Generative AI, gerenciamento de dados centralizado e automação de processos. Aqui a gente consegue trazer os 5 pontos mais importantes, os top 5 pontos principais que a gente consegue elencar nesse funcionamento do HRSD. O portal do funcionário, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele é completo, ele traz todas as ferramentas que o colaborador necessita para desenvolver as suas atividades, para pensar na sua carreira, no seu plano de desenvolvimento e, consequentemente, estar melhor, estar mais engajado com a empresa. Benefícios do HRSD, pessoal. Quando a gente fala em benefícios, a gente está pensando em melhorar as operações de serviços e a gente acaba envolvendo os colaboradores nesse momento. Tá? Então, assim, quando a gente tem uma melhora de serviços, a gente tem uma experiência melhor do nosso funcionário. O autoatendimento e a facilidade de acesso aos serviços é um dos pontos principais. Isso é muito bacana. A gente tem a interação, a colaboração com funcionários em qualquer lugar. Eu, como colaborador, consigo conversar e consigo saber quem é a minha equipe, quem é o meu reporte direto, com quem eu trabalho. Né? Eu tenho uma maior conformidade nas operações de RH, eu tenho uma maior eficiência do departamento de RH e eu consigo prestar o suporte de trabalho híbrido, que é um dos pontos-chave dos últimos 5 anos aqui no nosso ambiente corporativo. Né? Algumas funções exclusivas do HRSD, né, que são o apoio ao executivo de RH. Existe toda uma página que eu vou apresentar para vocês que traz um apoio completo. O produto é completíssimo e traz bastante funcionalidade para o gestor. Eu tenho também a central do funcionário, então a gente consegue fazer a apresentação de como é o dia a dia do funcionário, essa jornada de trabalho dele. Tá? Bom, e agora a gente vai para a prática. Então vamos lá, pessoal, é hora da gente mostrar na prática como que funciona esse processo, como é que é o HRSD. Bom, vocês vão ver aqui na minha tela, pessoal, que eu já estou num portal, tá? Esse aqui é o Employee Center, né? Eu vou fazer uma apresentação onde eu vou impersonar personas, eu vou acessar com outros usuários. Então a gente vai fazer um cenário onde a gente tem a gerente de uma área, a gente tem o colaborador de uma área e a gente tem uma persona que vai verificar e atender os cases que foram abertos pelos solicitantes, que aí a gente engloba todos os processos. Aqui no Employee Center a gente está vendo o acesso da Emily. Emily é uma colaboradora na sua equipe e a gente consegue ver a primeira funcionalidade bacana, um organograma.
a gente tem aqui a organização completa daquele funcionário. A gente vai perceber que a Emily, como uma Customer Success Manager, ela se reporta a Maria Davis. Daqui a pouquinho eu mostro a visão da Maria Davis. Quando a gente fala, tá, gente, em um centro de serviços unificado, a gente pensa que eu tenho um centro de ajuda e eu consigo ver aqui os nossos serviços de RH, onde a gente tem todas as categorias de serviços, os tópicos de categorias. Então eu, como colaborador, eu posso colocar aqui que eu quero solicitar serviços relacionados à área de benefícios, desenvolvimento de carreira, pagamento e tempo, admissão, aposentadoria e separações, conduta de funcionários. Tem uma série de catálogos aqui disponíveis, né, de serviços para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. A gente consegue ter uma visão maior a respeito da nossa equipe. Óbvio que aqui no caso a Emily ela não é uma gestora, então eu já vou mostrar essa parte do Manager Hub para vocês, mas aqui a gente consegue ver quem são os membros da equipe, a gente consegue ver quem são, a gente tem informações da equipe, algumas coisas ficam um pouco mais completas quando a gente trouxer as visões do gerente do grupo. A gente consegue enxergar menus relacionados a risco e conformidade, que é uma das preocupações do processo de HRISD. E a gente tem uma central de notícias para que essa central de notícias, pessoal, possa ser, por que não, um portal interno daquele colaborador, para que ele fique engajado, né, vivenciando o ambiente da empresa nos seus mais diversos escritórios. Eu tenho na parte de carreiras, que foi o que eu comentei, uma central de carreiras. Então eu, como colaborador, eu posso planejar, organizar o meu desenvolvimento na empresa. E aqui eu tenho bastante ferramenta, muitos, mas muitos insights do produto, onde eu vou construir o meu currículo de colaborador na empresa, onde eu posso inclusive fazer conexões com ferramentas, com serviços e sites de mercado. Aqui no caso o exemplo é o LinkedIn. Eu posso criar inspirações, que são aqui processos internos onde eu gostaria de me desenvolver. Eu posso criar um plano de crescimento, onde eu vou buscar o meu desenvolvimento e obter o apoio e o acompanhamento dos meus gestores. Eu posso também trabalhar em treinamentos onde eu possa ser indicado tanto pelo meu gestor, mas também de forma proativa. Eu posso selecionar treinamentos dentro de um pool de treinamentos que esteja destinado para a minha área ou para a minha função. E aqui eu posso solicitar também o desenvolvimento da minha carreira com o apoio de mentoria. Isso tudo são serviços de RH disponibilizados para o colaborador no seu Employee Center. A gente tem aqui, por exemplo, ferramentas que exibem um plano de crescimento estruturado. Então, a partir do momento em que você, junto com o seu gestor, estabelece um plano de desenvolvimento e crescimento de carreira, você vai encontrar todas as ferramentas para que esse processo possa acontecer. A gente consegue perceber aqui insights da ferramenta, mostrando onde aquele colaborador causa impacto, quais são os pontos fortes daquele colaborador e no que ele pode contribuir mais com a empresa. Então eu, do ponto de vista de colaborador, eu sempre vou estar engajado. Eu estou efetivamente fazendo parte da cultura da empresa e trabalhando o meu crescimento e desenvolvimento de carreira através desse Employee Center. Eu também consigo verificar aqui em cima, deixa eu voltar aqui no menuzinho, mercado de oportunidades, caso a empresa tenha vagas abertas que eu queira me candidatar. E tem também uma gestão de fóruns, uma comunidade, onde o colaborador pode iniciar conversas, iniciar discussões, trazer suas dúvidas, trazer suas preocupações para um fórum específico e que isso pode ser ali acompanhado pelo RH da empresa. Quando a gente fala de colaborador, a gente está falando de um funcionário que tem dentro da sua ficha, né, dentro do seu cadastro de empresa, um perfil. Veja, nos diversos projetos que a gente tem tocado pelo mercado brasileiro, a gente percebe que essas informações, geralmente, elas são
muito separadas, elas andam em silos. Tem um sistema que cuida de gestão de dados, tem um sistema que integra a função, um sistema que integra os acessos de e-mail, acessos a pastas, fotos, enfim, notícias. Então, nesse caso, o ServiceNow HRSD, ele traz todo um processo de unificação desse perfil do colaborador. Vocês vão perceber aqui que tem muita informação. Detalhes do trabalho, detalhes pessoais, se aquele colaborador atualizar o seu cadastro, informações de contato, detalhes do funcionário, qual é a equipe da qual aquele funcionário faz parte, se ele tem dependentes associados ao cadastro dele na empresa, tá? Então isso tudo é completo e ele consegue inclusive trazer informações sobre carreira, e aqui é o currículo que a pessoa vai montando no seu dia a dia, né, na sua atividade, na sua jornada de trabalho, inclusive com acompanhamento de objetivos da sua gestão. Então aqui a gente vê um exemplo de um currículo montado, já pronto aqui para esse colaborador, e a gente tem também a possibilidade de adição de documentos ao perfil, tá? Caso seja esse o caso. Basicamente, pessoal, o Employee Center é a ferramenta centralizada, onde o colaborador ele pode solicitar serviços, onde ele vai acompanhar a sua carreira, o seu desenvolvimento, junto com o desenvolvimento da empresa, obviamente, e estará atuando de acordo com a missão, valores daquela empresa, porque ele vai estar engajado. O foco aqui é sempre manter o engajamento desse colaborador. Falando um pouquinho sobre tarefas e solicitações, pois eu comentei bastante de serviços, eu consigo perceber aqui, pessoal, que o colaborador ele vai ter acesso a todas as solicitações que ele já fez. Então aqui fica muito fácil de acompanhar as suas necessidades. Quando a gente percebe, a gente também identifica situações relacionadas a tarefas. Muitas das vezes aquele colaborador ele pode receber tarefas para desempenhar, seja para fazer o check-in no escritório, seja para assinar um termo de compromisso, seja para assinar um documento importante para o RH, para que ele possa seguir com as suas tarefas e suas solicitações. Então a gente consegue perceber que existe uma central de dados onde o colaborador vai sempre saber o que ele precisa fazer. Por exemplo, uma reunião importante, um one-to-one com o seu gestor, um acompanhamento em reunião junto com o seu mentor, uma reunião interna estratégica de serviços, tá? Então ele consegue identificar aqui todos os tipos de tarefa disponíveis, desde aprovações até tarefas em outros sistemas, como a gente pode ver aqui na tela, tá? Ele consegue acompanhar as tarefas por prazo, ele consegue acompanhar as suas tarefas por jornada. Deixa só eu tirar o filtro. E aqui o filtro travou na tela. A gente tem diversas possibilidades aqui de acompanhamento das solicitações, da sua jornada, dos prazos que estão expirando e das suas prioridades. Quando a gente fala de um centro de apoio, um centro de ajuda para o colaborador, dos serviços de recursos humanos, a gente também consegue visualizar todos os serviços que estão disponíveis para que eu possa solicitar na minha empresa. Tá? Então a gente tem aqui diversas categorias de serviços: pagamento de tempo, admissão, benefícios, conduta de funcionários, desenvolvimento de carreiras. E em todos os projetos que nós temos atendido, a gente tem identificado uma ampla gama de serviços que estão disponíveis e que podem ser embarcados out of the box no seu processo. Mas a gente também sabe que tem alguns serviços específicos Brasil que a gente sempre traz embarcado. Por exemplo, serviços de solicitação de extratos de fundo de garantia, serviços de solicitação de cadastro em PIS, serviços de solicitação de adiantamento de 13º, que são coisas regionais, brasileiras, e que a gente sabe que eventualmente não vai ter num processo out of the box, mas que nós entendemos e sabemos que são necessários para o andamento das atividades e serviços de RH no Brasil, tá? Essa aqui, pessoal, é a visão do colaborador, tá? Basicamente, eu acabei abordando todos os aspectos dos menus principais e das funcionalidades que estão disponíveis para o colaborador. Eu vou mostrar agora um cenário onde a gente tem a gestora da Emily e a gente vai ter acesso ao Manager Hub.
E a gente está aqui na página do Manager Hub. A gente tem acesso aqui, pessoal, a um processo de acompanhamento da equipe. Pense que você, gestor, vai poder aposentar de uma vez por todas as suas planilhas e apresentações de PPT, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, situações que podem ser necessárias à sua atenção. Lembra que a gente comentou dos insights estratégicos do produto. Então aqui a gente está falando que, olha, você tem que melhorar, por exemplo, a fala em público, você tem que melhorar o seu engajamento e explorar um pouco mais o relacionamento com os seus clientes, você tem que ter um melhor controle, um melhor balanço entre a sua carreira, a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Então aqui a gente também tem recursos, benefícios que podem apoiar o colaborador nesse sentido. O gerente ele vai ter uma interface centralizada, onde ele tem um acesso a todas as tarefas que ele precisa atender. Ele tem aqui um acompanhamento da sua equipe como um todo. Ele sabe quantos colaboradores da equipe dele têm um plano de desenvolvimento e crescimento de carreira, quantos colaboradores têm práticas de aprendizado, treinamentos de gestão, quantos estão em sua jornada, quantos estão no onboarding e assim vai. Isso tudo de uma forma centralizada, rápida, fácil de acessar, ao controle, ao alcance do mouse. Tá? A gente consegue identificar aqui, pessoal, instruções, orientações. Pensem que a companhia, muitas das vezes, contrata as pessoas e coloca elas para desenvolver as suas atividades pelo qual elas já são experientes e têm ali a sua expectativa de crescimento. Porém, muitas das vezes, por conta de um processo, pela falta de um processo centralizado de gestão, isso se perde. E aí as áreas começam a desenvolver atividades por si. E aí o RH perde o seu processo principal de gestão do recurso humano. Nesse caso, a gente tem aqui nesse portal, no Manager Hub, todas as ferramentas necessárias para que os seus líderes gestores das suas áreas internas da sua empresa consigam desempenhar a sua atividade de uma forma unificada e justa. Nesse caso, a gente vai ter aqui orientações, instruções, guias que vão ajudar os seus gestores a executar a sua atividade da melhor forma possível, atendendo às expectativas tanto da empresa quanto do colaborador. Quando a gente comenta, da equipe, deixa eu mostrar aqui o organizador, a gente tem aqui a equipe da Maria. Percebe que esse aqui já é um pouco diferente da Emily. A Maria Davis, ela é gestora da Emily. A gente consegue perceber, inclusive, a Emily aqui, a Customer Success Manager. Então, a Maria, como vice-presidente, ela tem personas como reporte direto dela, tá? Caso eu queira ver o profile dela, a mesma coisa, pessoal. A gente vai acessar a página de perfil da Maria. Ela tem aqui uma gatinha e a gente consegue ver aqui as informações relacionadas ao perfil dela. Tá? A gente tem também o Leader Hub, onde a gente tem aqui um processo de organização da equipe como um todo, e aí a gente vai atribuindo skills aos colaboradores. Tá? Tem um processo bem bacana de acompanhamento dos seus colaboradores, você consegue conversar com eles e determinar em processos de percentuais, onde aquele colaborador precisa trabalhar mais, onde ele precisa se capacitar, onde ele pode melhorar, o que ele gosta de fazer. Então é um processo de gestão 1 para 1 muito efetivo, muito próximo e o que é melhor, organizado. Isso não vai consumir um tempo onde o gestor deveria estar fazendo outras atividades. Pelo contrário, isso vai trazer o gestor para as atividades em que ele efetivamente precisa consumir o tempo, que é no foco, no engajamento e no acompanhamento da desenvolvimento dos seus colaboradores. Então a gente tem aqui engajadores de crescimento, onde a gente consegue ter insights e a gente consegue ter perspectivas e visões diferentes de como estão indo os nossos colaboradores. A gente percebe aqui que nesse caso 56% dos employees, dos colaboradores da Maria, estão envolvidos com algum tipo de mentoria. Então isso é muito positivo para o desenvolvimento de carreira da empresa, dos colaboradores da empresa.
A gente tem também aqui o News Center, e o bacana do News Center é que ele é unificado, todo mundo enxerga as notícias que estão destinadas ali para aquele fórum. Ele pode ser bem completo, ele requer um acompanhamento, uma curadoria interessante, mas isso as empresas hoje estão cada vez mais atuantes, estão conseguindo cada vez mais evoluir nesse sentido, então isso é uma ferramenta muito importante que o seu colaborador pode ter acesso. E a gente vai falar aqui, pessoal, vamos pensar o seguinte, deixa eu mostrar para vocês uma atividade do qual a Maria ela é necessária. A gente tem aqui uma solicitação, deixa eu acessar aqui, uma job requisition, por exemplo, um pedido de trabalho, né, de um colaborador. A gente tem aqui, por exemplo, uma solicitação de mudança de trabalho, no caso da Emily, né, onde ela pode vir a aprovar ou não essas atividades, tá? Ela pode, por exemplo, recusar, ela pode aprovar, ela pode indicar, ela pode verificar relatórios mais específicos, mais preparados para esse processo. A Maria pode trabalhar em processos de aprovação, reprovação de solicitações dos seus colaboradores. Essas ferramentas, inclusive, a gente pode ter uma integração com outras ferramentas externas. A gente pode ver aqui no nosso botão que ele tem acesso a uma ferramenta externa, onde ele vai fazer a gestão daquela solicitação para aquele colaborador. Tá? Um ponto importante, percebe, eu falei aqui de toda a camada externa de serviços. Como assim? Eu estou falando do portal, é onde o nosso colaborador trabalha, é onde ele vivencia o dia a dia da empresa. Porém, a gente sabe que tudo isso que é solicitado, tudo isso que é pedido, necessário e que precisa ter um processo bem estruturado de atendimento e entrega, ele vem por trás, né? Então a gente tem um processo que a gente chama, que é o processo de plataforma, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o processo de plataforma, onde eu vou acessar o workspace de trabalho como se eu fosse um agente do RH, como se eu estivesse atendendo as solicitações que vêm dos meus colaboradores. Então pensa que a gente tem equipes de trabalho, grupos de trabalho, que recebem registros desse atendimento, que recebem registros dessas solicitações. E a gente tem aqui um workspace completo. É um espaço de trabalho abrangente, que tem todos os registros disponíveis, de todos os tipos de solicitações disponíveis para a sua equipe de atendimento conseguir entregar esse serviço solicitado pelo colaborador. Então a gente percebe que dentro dessa fila de trabalho, a gente tem aqui diversas solicitações, né? Então vamos acompanhar aqui, por exemplo, um caso onde tem um case de onboarding para uma área específica. Então, pessoal, a gente vê aqui a tela de um case aberto por um colaborador. Como vocês podem ver, a gente tem informações completas tanto sobre o colaborador que fez aquela solicitação, através da sua página de perfil, como o que é aquela solicitação. A gente percebe que tem um log de registro de atividades bem interessante, bem completo também. A gente consegue acompanhar, por exemplo, nesse aspecto do serviço, quem é o colaborador, de qual time ele faz parte, quais são os cases, quais são as solicitações recentes desse colaborador, e a gente também consegue ver aqui aspectos de outros processos que ele já abriu que podem ter sido uma solicitação relacionada ou parecida. A gente consegue ver aqui os documentos desse colaborador, caso exista esse aspecto, os anexos desse chamado, caso seja esse o caso. A gente também consegue gerar templates de dados ou templates de informações para enviar para aquele colaborador através do meu atendimento. Eu consigo, talvez, caso seja o caso aqui, né, desse processo, criar uma lista de atividades a serem desempenhadas para atendimento e solução mais rápida desse caso. Eu tenho aqui um processo de checklist, onde eu posso orientar e adicionar itens de checklist para o meu colaborador resolvedor, apoiá-lo nessa solução do chamado do usuário, e eu consigo também aqui enviar e-mails a partir da minha plataforma, sem precisar utilizar uma ferramenta externa, e essa mensagem já vai ficar anexada, armazenada nesse atendimento.
Eu consigo ver também um acompanhamento completo de todas as tarefas desse processo. Eu consigo ver também contatos de emergência e casos, outros registros abertos para esse mesmo colaborador, e aí eu consigo, por exemplo, identificar quais são as maiores dificuldades dele, onde ele tem sofrido mais impacto no seu dia a dia, além, é claro, de diversas informações, casos similares, tanto dele quanto de outros colaboradores, artigos de conhecimento que esse colaborador possa ter acessado, que ele possa ter feito alguma pesquisa, alguma consulta no portal e que ainda não satisfez a necessidade operacional dele, mas no geral é uma visão completa, detalhada de todas as informações necessárias para atendimento a esse serviço solicitado pelo colaborador. Aqui, o tempo ele é importante. Então, quanto mais informações, quanto mais dados a gente entrega para o nosso resolvedor através dos seus serviços específicos, isso fica mais facilitado, o processo anda mais rápido e o colaborador percebe que ele tem uma resposta rápida do seu time de RH. Isso é muito importante, tá, gente? Porque aí ele começa a acreditar, a ter um pouco mais de credibilidade no processo para que ele consiga se sentir embarcado dentro das missões e valores da empresa. Então, sempre que a gente traz essa visão completa do processo, do serviço e do atendimento destinado para o colaborador, isso aqui é um acelerador, isso aqui é uma ferramenta importantíssima que consegue trazer um benefício imediato para aquela empresa. A gente tem aqui também outras funcionalidades, tá, pessoal? No caso de chatbot, e a gente tem também aqui, dentro desse processo de atendimento para esse workspace, esse centro de trabalho, a gente tem um centro analítico completo, contendo todos os dashboards necessários para que a equipe de gestão de RH consiga tratar esses dados, consiga entender o que são as saídas esperadas e o que tem acontecido com os seus processos. A gente tem aqui inúmeros indicadores que podem ser acompanhados por essa persona, pelo gestor de RH ou pelo gestor das equipes de atendimento. Tá? Então a gente consegue embarcar KPIs importantes, a gente consegue acompanhar onboardings, que são informações muito relevantes hoje no dia a dia, como tem sido o processo de onboarding da empresa, quantas pessoas, quantos colaboradores entraram, quantas pessoas estão recebendo hoje seus equipamentos, quantas pessoas estão hoje iniciando as suas atividades, em que lugares essas pessoas estão trabalhando, como foi a evolução disso nos últimos 6 meses. Enfim, isso é bem interessante, são dados relevantes, muito bem vistos e consumidos no geral nas operações de RH de todos os projetos que a gente tem implantado recentemente. Tá? Como eu comentei, a gente tem também aqui calendários, então a gente pode fazer uma gestão efetiva de tempo, de atividades dos nossos colaboradores e nossa mesmo. Então a gente tem um calendário do time, a gente tem, por exemplo, solicitações de folga, a gente tem trocas de turnos de equipes, então a gente consegue fazer uma gestão bem efetiva desse processo de turnos de trabalho, por exemplo. Tá? É um overview bem amplo, gente, é muita informação, mas isso aqui serve para que vocês consigam ver o quão relevante e o quão completo é o processo. Tá? Então eu estou aqui na Maria Davis e a Maria ela está acompanhando as solicitações e ela sabe, por exemplo, que ela tem que agir, ela tem que trabalhar em alguns pontos de capacitação da sua equipe. Veja, aqui a importância, a relevância desse serviço é garantir que a gerência, que a coordenação e os cargos de gestão da equipe estejam bem alinhados, tá? Trabalhando naquilo que realmente importa. Quando a gente tem um gestor e um líder que tem acesso às informações de forma facilitada, que ele consegue saber o que ele precisa fazer, ele vai conseguir direcionar essa demanda do seu colaborador. Então, pensando em HR SD, a gente tem aqui a percepção e a visibilidade completa, gente, de que todos os serviços estão próximos, todos os serviços estão ao alcance do colaborador. E todo o processo de gestão, ele é centralizado e facilitado para que os gestores da sua equipe consigam lidar com essas necessidades dos colaboradores.
Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo, ativa as notificações para não perder os próximos. Siga também a UP em todas as redes sociais para ficar por dentro de mais assuntos relevantes como este. Veja os nossos links que estão destacados aqui no vídeo e até o próximo AUP Connection.